Aleluia. Shalom. Shalom. Todos sabem o significado dessa palavra, shalom, dessa expressão? Paz nada. Diga comigo, nada faltando, nada quebrado, tudo alinhado. Eu vou explicar para você por que os judeus dizem shalom. Eles dizem shalom quando eles estavam levantando os muros. E nessas edificações, quando eles faziam de pedra, eles procuravam pedras semelhantes. Olha que interessante, as pedras que eles procuravam precisavam encaixar perfeitamente. Nós sabemos que para encaixar uma pedra na outra perfeitamente, não é fácil achar uma pedra igual. Então, quando eles achavam uma pedra que eles precisavam quebrar, eles precisavam danificar a pedra, eles juntavam e não falavam nada. Mas quando eles encontravam uma pedra que se encaixava perfeitamente com uma outra, eles olhavam uns para os outros e diziam 3 vezes: Shalom, Shalom, Shalom. Dizia nada quebrado, nada faltando, alinhado. Isso é representação da igreja. Nós somos como pedras de edificação. Você é um edifício do Senhor. A palavra fala através do apóstolo Paulo que nós somos construções. Então, se alguém achar muito defeito em você, você diz para ela: olha, perdão, eu estou em reforma. Eu estou sendo construído ou reconstruído, né? De tempos em tempos nós precisamos de reconstrução. E eu quero dizer para vocês algo muito forte, que é mais difícil reconstruir do que construir. Mas tudo que se reconstrói fica melhor do que o que um dia foi construído. Quando você precisa reconstruir é porque algo não estava indo bem. E nós temos entendido que o Senhor tem levantado os ministérios nesses últimos tempos. Nós vivemos os últimos dias. E é um fato que durante muito tempo nós acreditávamos que os últimos dias iam demorar para acontecer. E a palavra ela diz algo interessante. Ela diz: quando começarem a falar de paz e segurança. Ou seja, enquanto falavam de guerra, de rumor de guerra, de problemas, o Senhor até disse para os seus discípulos: não fiqueis atemorizados, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas quando vierem falando de paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição. Então Deus tem 2 de repentes. O primeiro de repente é o de repente da guerra, o de repente do problema, de repente das circunstâncias que nós somos permitidos vivenciar. Diga comigo assim: as guerras são de Deus. Você pode dizer mais forte de quem como tomou café hoje, café abençoado, né? Diga: as guerras são de Deus. Mas Ele nos envolve nas guerras por uma simples razão: Ele confia em nós. Ele confia que nós vamos compreender a missão, nós vamos compreender o propósito, e Ele nos permite entrar nas guerras espirituais, tanto para nós aprendermos, adquirirmos experiências, como também para nós conhecermos o poder de Deus, o seu poder. E você talvez nunca viu em nenhuma época da sua vida tanto poder de Deus como você vai ver nesses próximos meses, próximos anos. Porque é o ano dos abalos do Senhor. Nós estamos vivendo os abalos de Deus. E os abalos de Deus, eu acho interessante quando ele fala em Abacuque, que ele ainda iria fazer algo assustador. Essa palavra me assusta. Ele diz que vai fazer algo assombroso, assustador. Então nós precisamos nos preparar para vermos aquilo que nunca vimos. Nos prepararmos para vivermos o que nunca vivemos. Nos prepararmos para tocar em que nunca foi tocado, para vivermos milagres que nunca aconteceram. Essas são as obras maiores que a igreja vai viver. E hoje eu acordei às 4 da manhã. Nós já fomos dormir muito tarde, né? E aí quando foi às 4 da manhã nós fomos despertados, ele por uma razão e eu por outra. E ali o Senhor começou a ministrar o meu espírito acerca de algumas coisas que estão para acontecer. E eu admito que eu nunca pisei numa cidade, pastora Mara, em que os céus estivessem tão abertos.
Só uma cidade semelhante foi o Espírito Santo, Vila Velha. E o Senhor falou: filho, eu vou te mostrar como essa cidade, como os céus desse lugar estão abertos. O mar era verde e ficou azul. O pastor falou: nossa, o nosso mar é verde, está azul, o que está acontecendo? E ficou azul todo aquele dia, e à noite voltou a ser verde. Eu não sei quais são os sinais que Deus vai dar nessa terra, mas os céus desse lugar estão completamente abertos. E se existe uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida, é caminhar debaixo de céus abertos. Uma pessoa que não decide viver dessa maneira, ela vai perceber, ela vai acreditar que os céus estão fechados. Você vai ver algo muito estranho, você vai dizer assim: nossa, que facilidade, que céus abertos. A pessoa vai dizer: não, mas está tão pesado, está tão fechado. Não, quem está fechado é você. Abre. Abre. Porque os céus estão abertos. Existe uma unção sendo derramada sobre Guaratuba. E eu vou te provar isso quando você precisar sair de Guaratuba. Você vai perceber no limite do município a diferença do ar. Eu acredito até que se você fizer assim, ó, baixa só um pouquinho a sua máscara, rapidinho, faça assim, ó. Sente esse ar, ó. Ontem os principais demônios que estavam nessa cidade foram despejados. Eles tiveram que pegar bagagem, mala, tudo e ir para outro lugar. Eles foram para outro lugar. E eu amanheci com uma palavra muito forte. O Senhor falou: meu filho, fala para a minha igreja parar de se preocupar com avivamento e se preparar para o arrebatamento. Avivamento é um acontecimento para quem está morto. Arrebatamento é um acontecimento para quem está vivo. Paulo, ele diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Avivamento. Isso já aconteceu. Não estou falando literalmente de mortos saindo da cova, apocalipse zumbi. Eu estou falando de que já aconteceu. Muitos dos que estavam mortos espiritualmente começaram a se erguer. E Paulo diz: e nós os que ficarmos vivos. Nós estamos mortos para o mundo, vivos para Cristo. Nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Teremos o nosso corpo transformado. Então não se preocupe com o avivamento. O avivamento já está acontecendo. Avivamento é convencimento. O Espírito Santo está convencendo o mundo da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo já está movendo céus e terra para que as pessoas possam enxergar o sobrenatural. E eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Não é fake news. O sobrenatural está ao seu alcance. Oh Jesus, ajuda o teu povo a crer. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. O sobrenatural está ao nosso alcance, mais do que podemos imaginar. É dinheiro que você precisa, o dinheiro está diante de você. É recurso que você precisa, estar diante de você, porque o Senhor chamou lá atrás a terra, os céus como testemunha de que Ele colocou diante de você a bênção, a maldição, a vida, a morte. Ele deixou diante de nós portas abertas. Ele não precisa abrir portas hoje, porque Ele é a porta, você precisa passar por ela. Ele só diz algo para você essa manhã: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Abra os seus olhos e veja o Rei da Glória entrando e estabelecendo o governo sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu quero motivar você a levar esse pequeno livro para casa. Nós estamos baixando o preço dele ali, porque o valor dele é muito maior do que o preço. Isso no ano passado, dentro daquilo que nós falamos ontem à noite, sobre as estratégias e as ideias de Deus. Eu falava: Senhor, com essa pandemia, como é que nós vamos fazer para propagar e para alinhar a igreja dentro da adoração, dentro da intercessão, dentro da paternidade de Deus? E Ele falou: para além das lives, para além dos movimentos, eu quero que você pegue o que você já tem. E eu tinha um conteúdo de ministrações
que o Senhor havia me dado desde 2012, como uma ferramenta de destruição dos planos das trevas nas cidades que o Senhor me levou para ministrar. E surgiu esse pequeno exemplar. Na verdade, ele é o primeiro de uma série de 7. Ele, na verdade, são instruções básicas e virão instruções intermediárias e avançadas na área da adoração. Aí você diz, mas por que adoração? É só para ministro de louvor? Se você não for um adorador, você não é filho. E é interessante que o destino dos filhos de Deus é adorar ao Pai por toda a eternidade. E a terra é um lugar de treinamento, é um lugar de preparação. Diga para o seu irmão assim, ó, se você não gosta de barulho, você não vai gostar do céu. Se você não, diga assim agora, se você não consegue passar uma madrugada acordado, como que você vai sobreviver no céu? Lá não tem noite. Lá não tem noite. Então nós estamos sendo preparados aqui para uma eternidade, em um lugar diferente daquilo que nós conhecemos. Aqui a gente sente as pernas, os braços, né? Eu olhei para o José Geraldo ontem, profeta, e falei, e aí cara, como é que tá? Ele falou, não estou sentindo nada. Eu falei, tem certeza depois de mover desse? Não estou sentindo as minhas pernas, os meus braços. A gente não estava sentindo nada ontem. O desejo que a gente tinha realmente era subir um monte de travesseiro, de colchão e acabar com aquilo. Mas não é a nossa vontade, é a dele, né? Então se você desejar levar para sua casa hoje, para esta igreja, o valor dele vai ficar em R$20. Não deixe, eu trouxe pouquíssimos ali, eu nem sei como é que está, porque nós trouxemos outras coisas que a vossa pastora Mara pediu que eu trouxesse. A pastora de vocês é uma figura, gente, é maravilhosa. A pastora Mara é, meu Deus, sensacional. Eu estou adotando a pastora Mara como minha mãe de intercessão aqui, ó. Ela vai estar intercedendo pela nossa vida. Amém? João 5,19. Esse negócio aqui quando zera explode? Isso aqui quando zera explode. Ficar ligado nisso aqui. João capítulo 5, verso 19. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra em nossas vidas. Eu quero falar nessa manhã, nós falamos no primeiro dia sobre a necessidade de termos reconhecimento que nos leva ao quebrantamento para alcançarmos o arrependimento. Eu disse no primeiro dia que o arrependimento, ele é o fim de tudo que é velho e o começo de tudo que é novo. Nada do que Deus vai fazer no mundo, nada do que Deus vai fazer na sua vida vai iniciar. Ó, já vai explodir aqui que apagaram aqui o negócio. Nada do que Deus vai fazer na terra parte do nada, parte do arrependimento. Não existem novidades de Deus que iniciem sem arrependimento. Então o arrependimento, ele é como uma chave que abre as portas para o novo de Deus acontecer na sua vida e na minha vida. Por isso nós começamos por ele. A partir do arrependimento nós temos uma verdadeira adoração. A partir do arrependimento nós temos uma verdadeira intercessão, uma verdadeira oração. A partir do arrependimento nós temos um verdadeiro evangelho sendo ministrado em nós e através de nós. Eu gosto de dizer que Deus, pastor, ele nos ama de tal forma que ele opera em nós, diga comigo, em nós, sobre nós, através de nós e apesar de nós. O meu preferido é o último. Apesar de nós, é em nós, sobre nós, através de nós e apesar de nós. E é interessante, nós vemos uma diferença da autoridade do Espírito sobre a vida de João Batista. A palavra diz que o Espírito estava sobre João Batista. Depois a palavra diz que o Espírito estava sobre Jesus. E o Espírito Santo entra em Jesus. Amém? Aí Jesus vem para os seus discípulos e sopra neles o Espírito. O Espírito agora não está sobre os discípulos, está dentro dos discípulos.
E aí ele diz: em meu nome vocês farão obras maiores, porque o Espírito que estava sobre João, que estava sobre mim, está dentro de mim, agora está dentro de você. Mas ele não vai ficar só dentro, ele vai também te cobrir, ele vai te revestir. Por isso ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E estar revestido é exatamente como quem usa um blazer, um paletó, como quem usa uma jaqueta, né? Eu estou vestido, mas eu também estou revestido. E o Espírito de Deus, Ele quer revestir a sua igreja nesses últimos dias. Mas esse não é um papel do Espírito, isso é um papel da igreja. A igreja precisa clamar para ser revestida e ser cheia todos os dias. A autoridade de Deus sobre a vida do homem, ela baseia-se no fato desse homem desejar estar revestido do Espírito Santo. No segundo dia ontem nós falamos sobre o combate espiritual. A ideia de Satanás de querer, na verdade, desviar o propósito da igreja, o foco da igreja. E há muitas pessoas, pastor, que querem ser guerreiros de oração. Mas para você ser um guerreiro de oração antes, você precisa ser uma pessoa de oração. Amém ou não? É igual como um homem querer ser pai. Antes dele querer ser pai, primeiro precisa ser homem. Antes dele querer ser um marido, ele precisa primeiro ser homem. Porque muitas vezes você pensa que vai se tornar homem depois de casar. Lembra que eu falei ontem que nós precisamos desejar subir à altura do dom? Porque o casamento vai requerer de você responsabilidades de um homem íntegro, de um homem sério, de um homem maduro, não de um moleque, não de um menino. Muitos casamentos estão terminando nesses dias por causa disso. Aí você quer saber qual é o sintoma principal de um menino casado? É quando ele olha para a esposa e diz: eu sou a autoridade aqui, eu sou o cabeça da casa, eu sou o sacerdote. Isso significa que ele não é nada. Porque quem tem autoridade não precisa dizer. Quem tem autoridade só precisa viver. A autoridade não se conquista, se recebe, se vive. Da mesma forma são as mulheres. Para você ser uma guerreira de oração, você precisa ser uma mulher de verdade primeiro, uma mulher de oração. Você quer ser mãe, mas você não aprendeu a ser filha também. Antes de nós queremos conquistar coisas maiores, nós precisamos entender se conquistamos ou não as menores. Deus não vai começar com você lá de cima, Ele vai começar com você lá de baixo. E eu quero te dar uma boa notícia: as promoções de Deus não são para cima, sempre são para baixo. Se você quer ser o maior no reino, você vai ser o menor aqui. Se você quer ser, na verdade, reconhecido lá, você precisa ser desconhecido aqui. Isso é muito sério. Pode aplaudir de verdade ao Senhor. Quanto mais conhecido eu sou aqui, irmã Manauara, quanto mais conhecido eu sou aqui, mais eu atrapalho Deus de fazer o que Ele quer fazer. Porque os olhos das pessoas vão estar em você, não no Senhor. Hoje de manhã eu estava me arrumando. Aí o profeta olhou para mim e eu falei assim: meu Deus, será que tá bom? Aí o profeta falou: tá bonito. Eu falei: não quero ficar bonito, eu quero ficar excelente para Ele. Não tenho intenção de ficar bonito, eu quero ficar excelente para Ele. Eu quero que Ele me veja, eu quero que Ele diga assim: não, Ele está do jeito que eu queria. Não é para você olhar para mim e dizer: nossa, não, é para Ele. Eu quero estar excelente para Ele. Eu passo no espelho e digo: ei, Espírito Santo, tá bom? Posso ir assim? Ele fala: ótimo, gostei, vai lá. Ontem eu ganhei um cordãozinho de presente, né? Não foi aqui. Eu estava em São Paulo e um irmão me deu esse cordãozinho de presente. Ele é uma mezuzá. É o que os judeus usam nas portas de casa para lembrar de orar. Eles passam lá, tocam na mezuzá e oram. E ele falou: olha, apóstolo, você põe no seu pescoço. Quando você botar a mão aqui, você vai lembrar que você tem que orar. E aí ontem eu coloquei no pescoço para vir. Profeta testemunha, passei no espelho. O Espírito Santo: hoje não, tira. Voltei lá e tirei. Aí ele falou: vai tirar? Vou. Não é hoje não, é amanhã. Nós precisamos aprender a sermos completamente dependentes do Espírito Santo, porque a autoridade de Deus, ela está ligada com a intimidade, com a dependência.
A autoridade sua diante das pessoas, diante do inferno, ela não está ligada ao que você faz, ela está ligada à sua intimidade com Ele. Alguns rapazes lá no Novo Testamento foram expulsar um demônio. Filhos de Sebas foram expulsar demônio. E eles, quando foram expulsar, disseram: olha qual a expressão que eles usaram. Uma expressão extremamente romana. Nós os conjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios olharam: tudo bem, nós conhecemos Paulo, Jesus também. E vós, quem sois? Diga para o seu irmão: você precisa aprender a ser conhecido no céu. Está muito baixo. Você precisa aprender a ser reconhecido no céu e no inferno. No céu somos conhecidos por nossa filiação, no inferno por nossa autoridade. Quando você for expulsar um demônio, você olhar para Satanás, para os demônios e dizer assim: ó, o que vocês estão fazendo aí? Bate em retirada agora. E outra coisa, não tem papo com capeta não. Capeta não tem direito de ter voz e nem vez. Quando você chegar diante de um endemoniado, o Senhor diz: expulse. E é expulsar, não é pedir por gentileza, por obséquio, Satanás, você pode sair da vida dessa pessoa. Não, é olhar para ela e dizer: em nome de Jesus Cristo, saia. E ele tem que sair na autoridade do nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não? Você está preparado para andar de coletivo e começar a manifestar demônio na rua? Tá? Ou não tá? Ou você vai ligar para o pastor Michel, para a esposa do pastor Michel na hora: pastor, manifestou demônio, o que eu faço? O pastor vai lhe orar, vai falar no telefone para você: irmão, expulsa. Há poder de Deus, há poder de Deus liberado para aqueles que creem. Há poder de Deus liberado para os que creem. Há poder de Deus liberado para os que creem. Estes sinais hão de seguir, hão de acompanhar aqueles que creem. Sabe por que os sinais não estão nos acompanhando? Porque nós não estamos indo. Nós não estamos indo. Como é que os sinais vão acompanhar quem está parado? Como é que os sinais vão seguir quem não está se movimentando? O reino de Deus está em movimento. Está acontecendo algo agora, enquanto estamos sendo treinados, enquanto estamos sentados aqui nesse lugar. O reino está em movimento. Há pessoas agora sendo libertas de cativeiros, simplesmente porque você decidiu estar aqui essa manhã. Poxa. João 5,19 diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. E a maneira que o Pai fizer, o filho semelhantemente o faz. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. E a maneira que o Pai fizer, o filho semelhantemente o faz. Sabe o que a ciência diz, queridos? A ciência diz que a criança, ela não aprende pelo que ela escuta. Quem é pai e mãe aqui? Alguma vez você já teve a sensação de estar falando com um saco de batatas? Alguma vez você teve a impressão de estar falando aqui, a sua voz está entrando no ouvido e saindo no outro? Quem já? Alguém já disse para o seu filho que fez alguma coisa errada ali: não faça isso, e em menos de 10 minutos ele fez de novo? É assim que funciona, porque ele é o quê? Criança. Alguém aqui já pecou o mesmo pecado 2 dias seguidos, depois de dizer perdão, Senhor? Ou só eu? Por favor, levante a sua mão para se acusar.
Você sabe o que é isso? Isso é meninice. Isso é criancice. Quem faz isso é criança, porque ela não aprende pelo que ela está ouvindo. Quantas pregações você já ouviu? Quantas palavras você já recebeu? A questão é, você ouviu palavras, mas você não viu o Pai fazer. As pessoas tratam a oração como um lugar de fala e de escuta, mas deixa eu te falar, a oração é lugar de ver. Jesus não subia a montanha para ouvir o Pai falar simplesmente, ele subia a montanha para ver o Pai fazer. Ele subia e dizia: Pai, como é que eu vou fazer amanhã? Filho, você vai fazer dessa maneira, dessa forma, você vai fazer assim. Olha, amanhã você vai curar cegos, amanhã você vai ressuscitar mortos. Olha, meu filho, amanhã a minha agenda vai estar aberta para você ir até o túmulo de Lázaro. Deixa eu te falar, quando você chegar lá, vai haver uma afronta. Marta vai dizer: por que você não estava aqui? E você vai dizer quem você é. E ele chega lá, depois de 4 dias, Marta diz: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus diz: Marta, Marta, o meu Pai me mostrou que eu sou a ressurreição e a vida. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se Marta tivesse morrido, escute e anote, se Marta tivesse morrido, ela não teria ressuscitado nem com Jesus lá. Porque Lázaro não ressuscitou porque Jesus mandou. Lázaro ressuscitou porque ele cria. Meu Pai, deixa eu anotar a caneta, anota aí para mim, por favor. Aquele que crê em mim. Quem cria era Lázaro, não era Marta, não era Maria. Jesus só fez dar um comando: Lázaro, vem para fora. Você ouviu alguma vez a oração de Jesus: Pai, ressuscita o meu amigo? Não, porque o Pai já tinha mostrado para ele lá, ó. Você acha que na hora, na humanidade de Jesus, ele não quis correr quando ele soube que Lázaro estava doente? Um mês e 10 dias atrás, eu estava no Rio de Janeiro ministrando em Angra dos Reis. E no meio da ministração chegou uma mensagem para mim do meu irmão dizendo: mano, nosso pai está sendo internado agora com a Covid. E na hora que ele foi internado com a Covid, Satanás apertou meu peito e falou: eu vou levar seu pai agora. Eu falei: você está louco? Eu estou ministrando aqui em Angra dos Reis, você está dizendo que vai levar meu pai, que é um servo do Senhor? Você está doido? Você não tem esse direito. Eu te proíbo agora em nome de Jesus. Você fica calado aí, porque eu ainda vou receber antes de terminar o culto a mensagem de que ele vai sair do hospital hoje. Eu nem terminei, o profeta José estava lá comigo, sim ou não? Eu nem terminei de pregar, a mensagem chega: olha Natan, ele não precisou ficar internado, os médicos liberaram ele. Ele sai do hospital, vai para casa. Eu terminei aquele culto maravilhado. Porém, na madrugada, sabe por quê? Porque Satanás não tinha autoridade para levar o meu pai para aquele leito. Ele não podia atrapalhar o que Deus estava fazendo em Angra. E eu estava no Espírito: Deus, como é que isso vai funcionar aqui? Quando terminou o culto, na madrugada do domingo, meu irmão me manda outra mensagem: meu irmão, nosso pai precisou voltar para o hospital. Ele teve aqui um problema de respiração mais forte, nós precisamos levá-lo, e dessa vez ele vai ficar. E aí eu fui para Deus, porque a primeira vez quem disse que ele ia ficar internado foi Satanás. Sim ou não? Eu não aceitei na primeira vez. Na segunda vez eu fui Deus: e agora? Satanás não falou mais nada. E o Senhor falou: agora é comigo. Porque eu agora sou eu quem estou permitindo, porque eu quero trabalhar na vida do seu pai e na sua também. Era madrugada e eu falei: José, meu pai está sendo internado agora. Eu não estou sabendo o que fazer, porque já fazia muito tempo que eu não via meu pai. Já fazia mais de ano que eu não via meu pai. E algumas semanas atrás ele disse: nossa, se acontecesse alguma coisa e algum de nós morrêssemos, nós não íamos nem ver o Natanael, porque é direto assim, de um lado para o outro. E aí é interessante, queridos, que meu relacionamento com meu pai sempre foi difícil. Até os meus 26 anos de idade, praticamente veio resolver tudo aos 31 anos de idade.
E eu não entendia porque que o meu ministério não fluía, não acontecia, porque o meu relacionamento com meu pai não era bom. Eu via meu pai pregando, eu via meu pai satisfazendo a vontade dos outros, porque nós temos um detalhe na nossa vida: nós somos extremamente elegantes com os de fora, mas perigosamente danosos com os de dentro. E essa realidade precisa mudar, porque quem não cuida da sua família, principalmente daqueles de dentro da sua casa, é pior do que o descrente. A religião muitas vezes te rouba até da sua família. Você não pode permitir isso acontecer. Escute isso. E é interessante que aí eu falei: Senhor, o que é que eu faço? Eu vou para Fortaleza? Eu vou cuidar do meu pai agora ou eu fico aqui? O Senhor falou: não, eu quero que você vá lá. Eu vou te usar para surpreendê-lo. E aí eu falei: mas Deus, eu estou indo para um velório, eu estou indo para a cura. E o Senhor falou: meu filho, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o seu pai crê em mim. Eu sou a sua fortaleza, e eu vou adiante de você com a cura. Você só vai assistir. Queridos, isso era madrugada de domingo para segunda-feira. Segunda-feira nós pegamos o carro, nós voltamos do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Um dia dentro daquele carro ali, adorando, 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 o som tocando, adorando. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E essa adoração queimava, 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 queimava. Eu falei: Senhor, o mesmo meu pai é o pai do meu pai. Você está com ele lá. Ele não precisa de mim, ele precisa de você. E aí conseguimos um milagre. As passagens eram 4.000, 4.200, 4.500. E eu não tinha esse recurso para comprar passagem, não tinha um cartão para passar. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Aí o irmão me liga: pastor, eu consegui uma passagem aqui de ida e volta de R$1.300. O senhor só vai ter que fazer 2 conexões, esperar 6 horas no aeroporto. Eu falei: não tem problema, eu vou. E eu peguei aquele avião, passei a madrugada e o dia viajando. Cheguei lá à noite, foi da terça para quarta. Você foi me levar no aeroporto, qual foi aquela hora? Cedinho, né? Foi o dia inteiro viajando. Eu cheguei lá em Fortaleza, direto do aeroporto eu fui para o hospital. E o Senhor me deu um privilégio de poder acessar as UTIs dos hospitais. E até isso Deus faz, você nem entende, lá atrás. E me deu algumas amizades dentro dos hospitais, os principais hospitais de Fortaleza. E quando eu cheguei lá no hospital, eu me apresentei, e já era 20 horas quase. E eu falei: eu vou entrar, eu preciso entrar lá porque há uma pessoa que precisa orar por ela. E eles fizeram um protocolo de liberação. Eu vesti aquele paramento todo para entrar, assim, um astronauta. E quando eu cheguei lá no leito onde meu pai estava, eu vi aquela pessoa deitada naquela maca e outras pessoas mais. Meu pai no oxigênio. E eu falei: meu Deus, que cena. Mas o Senhor falou que eu não vim aqui para um velório, eu vim aqui para cura. Faz o que o Senhor tiver que fazer. E eu fui entrando e eu vi que ele se esforçou. Ele estava acordado e ele se esforçou para olhar para mim assim, fez um esforço. E quando ele olha para mim, ele só faz assim: é meu filho? E eu falei: meu pai, eu vim aqui para te levar para casa. Aí ele falou: gente, o anjo da morte veio me buscar e ele se parece com meu filho mais velho. Ele falou mesmo. Ele disse: cara, depois que ele ficou melhor, né? Realmente ele passou ainda mais 2, 3 dias no hospital por questões protocolares. Naquele dia ele saiu do oxigênio. Naquele dia ele saiu do oxigênio.
No dia seguinte ele passou para um outro leito, já desceu, foi para a enfermaria. Questões protocolares, ele precisou esperar. Quando saiu o último resultado, que ele não tinha mais Covid, não tinha mais nada, e ele vai receber alta. Ele olha para mim dentro do carro, eu estou levando ele para casa e diz: cara, como que você faz isso? Você quase me matou do coração. Eu disse: meu filho está no Rio de Janeiro. Eu já tinha ele saiu de casa se despedindo da minha mãe, se despedindo dos meus irmãos, falando para minha mãe: olha, você é capaz, você não é dependente, você consegue. Falou para meus filhos: olha, cuida de tudo, cuida da igreja. Só não consegui me despedir do meu filho mais velho. E Deus é tão bom que manda um anjo da morte parecido com meu filho. Cara, você quase me matou do susto. Falei assim: pai, não importa. O que importa é que o Pai nos dá autoridade. Diga para o seu irmão assim: ó, aconteça o que acontecer, enfermidade, pandemia, seja o que for, a igreja apostólica e profética, ela crê no poder de Deus. Ela crê. Igreja que não é apostólica e profética é igreja patética. É uma igreja que só se reúne, mas não funciona. É uma igreja que só se senta junto, mas não funciona. É interessante isso. E Jesus está dizendo: olha, eu não fiz nada de mim mesmo. E quando nós lemos os evangelhos, queridos, a nossa atenção normalmente ela está nas obras, nas palavras. A gente fica muito impressionado com o milagre, a gente fica muito impressionado com essas coisas. Mas deixa eu te falar, o que impressiona a Deus é diferente do que impressiona o homem. Deus não se impressiona com os templos suntuosos. Deus não se impressiona com boas roupas. Deus não se impressiona com boas intenções. Deus se impressiona com um coração quebrantado, contrito, com um coração rendido, arrependido, compungido e cheio de desejo de ver a glória do Senhor se manifestando sobre os filhos. É isso que impressiona o coração de Deus. Dá uma sacudida no seu irmão aí e diga assim: Ele quer que você funcione, Ele quer você funcionando, Ele quer você operando no sobrenatural. Dá uma sacudida mesmo, diga assim: você vai funcionar, porque você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Hey! Funciona! Funciona! Ah, apóstolo, eu não vi milagre, eu já orei por tantas pessoas e eu não vi acontecer. Você não precisa ver, você precisa crer. Nós não oramos para ver, nós oramos crendo que no seu tempo as coisas vão acontecer. Eu não sei, meu irmão, olha, eu vou falar algo para você. Ontem eu olhava para aquele moço ali que veio para a guitarra, subindo as escadas com aquele andador. Eu vi esse camarada correndo aqui dentro. Não é no meu tempo, nem no tempo dele. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai tomar ele, não vai precisar de andador. É para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Outro dia eu orei por uma pessoa. Não é o caso dele, não é o caso de outras pessoas que estão aqui. Mas eu orei por uma pessoa. E essa pessoa tinha um problema de uma bactéria que entrou na sua medula e ele parou, perdeu os movimentos das pernas. E eu orei por essa pessoa e eu tinha certeza que ele ia andar. Orei. Quando terminei, falei: Deus, como assim? Eu orei, ele não andou. E o Senhor falou: ele vai andar. Falei: mas ele não andou agora. Eu falei: ele vai andar. 3 dias depois o moço morreu. Eu falei: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor disse que ele ia andar e ele não andou, foi morrer. Ele disse: não, ele está andando. Ele está andando. Porque aqui não há enfermidade, aqui não há doença, aqui não há nada que impeça você de ser feliz. Enquanto no céu só há medo, tormento e sofrimento para Satanás e para os seus demônios e para os seus seguidores, lá no céu há alegria constante. Morte e choro, tristeza e dor,
Nunca mais, nunca mais, morte e choro. Essas músicas do Voz da Verdade a gente só pode cantar assim: morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Aqui é uma passagem. Somos peregrinos. Peregrinos. Tudo isso aqui vai passar, queridos. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Esses dias o Senhor quer tirar de você o medo da morte. No segundo dia nós falamos sobre combate espiritual. Ontem. E nesse combate espiritual, nós precisamos entender que Satanás tem agido com duas armas, ou duas balas, dois projéteis: a bala do medo e a bala da incredulidade. 1 minuto de medo pode afetar e muito a sua imunidade física, ao ponto de você precisar de 4 ou 5 dias para recuperar a sua imunidade. Repita comigo: 1 minuto de medo pode prejudicar a minha imunidade física, de tal maneira que eu vou precisar de 4 a 5 dias para recuperar. 1 minuto de medo. Mas há pessoas que têm medo todo dia, o dia todo. Aí você olha para essa pessoa, ela está completamente vulnerável, fica doente o tempo todo, ela tem problema o tempo todo, a imunidade dela está baixa, tanto física como espiritual. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse medo vai embora. Esse medo vai embora da sua vida. Esse medo vai embora da sua vida agora. Esse medo está sendo removido da sua vida agora. Todo medo que danifica a sua imunidade está sendo removido agora, na autoridade do nome de Jesus. Medo de caminhar na rua, medo de entrar num coletivo, medo de trabalhar, medo de fazer as coisas. O Senhor está tirando medo, medo ministerial, medo de não acontecer, medo de não fluir. Eu quero te falar que quem faz você fluir é o Espírito Santo, não é você que flui. É o Espírito Santo que está dentro de você, que flui de você como um rio de águas vivas. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, rios, rios de águas vivas. Não é Deus que deixa fluir o rio, é você quem faz fluir o rio de dentro para fora. Deixa o rio fluir de dentro de você. Então nós precisamos tirar a nossa atenção das obras, tirar a nossa atenção das palavras e voltar a nossa atenção para a causa das obras, a causa das palavras. Por que Jesus fazia? Por que Jesus falava aquelas coisas? É exatamente por causa da sua comunhão com o Pai. O Pai nos chama nesses dias para voltarmos a ter comunhão com Ele, a termos intimidade com Ele. Nós falamos sobre a questão da diferença entre o hábito da devoção, o hábito devocional e o hábito da intimidade. O hábito devocional, ele não muda a sua mente. O hábito devocional só te faz se sentir seguro porque você orou, porque você leu Bíblia. Mas o hábito da intimidade é o que muda a nossa mente. Porque no hábito devocional eu quero ler a Bíblia toda em um ano. No hábito da intimidade eu quero ler a Bíblia todo dia. Falei isso? É diferente. Eu fico sentindo saudades disso. Qual foi a última vez que você saiu de manhã da sua casa para fazer qualquer coisa e ficou pensando: meu Deus, eu quero voltar para casa para ler minha Bíblia. Meu Deus, eu quero voltar para casa para me colocar de joelhos diante do meu Pai, para o meu Pai falar comigo. Jesus parava tudo. Podia ter a demanda que tivesse, Jesus parava. Eu pergunto para vocês: Jesus precisava orar? Sim ou não? Além dos grilos, mais alguém? Jesus precisava orar? Hã? Não ou sim? Vamos lá. Enquete. Quem acha que sim, levanta a mão.
Quem acha que não, levanta a mão. Bom, pela sinceridade. Não, Jesus precisava orar não porque ele era Deus. Não, ele era homem. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou o ser Deus. Ou seja, ele abriu mão. Ele disse: não, aqui na terra o meu Pai me direcionou que eu não tenho que ser Deus, aqui eu tenho que ser homem. E como homem eu preciso orar, porque a oração é a única forma de relacionar-se com Deus. A oração é a única forma, ou a forma, para melhorar a minha fala, é a forma primária, é a forma inicial de um relacionamento de intimidade com Deus. Sabe, queridos, quando Jesus diz que o filho não pode fazer nada de si mesmo, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele não é Deus só para os incapazes. Ele precisa ser mais Deus ainda para quem tem capacidade. Porque a nossa capacidade de fazer, ela está esvaziando o lugar da oração. Você já percebeu isso? Que quando você começa a aprender alguma coisa, você começa a parar de orar por aquilo? Sim ou não? Vocês lembram que eu falei ontem que a oração é a porta de entrada para as principais batalhas da sua vida? Qualquer oração que você faça, você está entrando em combate com as trevas. E aí, quando eu fui tirar minha habilitação, no ano de 1998, eu estava completando ali os meus 18 anos, e eu havia feito um propósito. Eu disse: eu não vou passar dos 18 anos, eu tenho que tirar minha habilitação nos 18 anos. Foi um propósito que eu fiz e graças a Deus cumpriu. Só que a primeira vez que eu fui ter aula prática no carro, eu tinha muito medo de carro, medo demais. E aí eu entrei naquele carro, irmão, eu estava crente. Pensa numa época que eu estava crente, mais crente do que hoje. Crente. Entrei naquele carro, o orientador falou assim: olha, você está entrando no carro, antes de você ligar, você põe o cinto, você ajusta os espelhos. Ele me deu todas as orientações. Eu falei: antes de você me orientar, você me permite orar? Aí ele falou assim: orar? Orar para quê? Falei: para aula. Você é crente? Sou. Ah, tá explicado. E eu fui orar. O cara era ímpio. E eu falei: Deus Todo-Poderoso, Tu que estás assentado em um alto, sublime trono, cercado de anjos, arcanjos, querubins, surubins. Na época eu não sabia, mas até surubim eu botei. Ouça a minha oração nesta hora. E eu no carro e o cara olhando assim para mim. A aula era 50 minutos, 10 minutos foi só de clamor. Deus, põe anjo nos pneus, no motor, no carro, usa esse instrutor, não, usa a minha inteligência, não deixe, Senhor, que nada de mal aconteça. Tira o empecilho da... Menino, quase que eu entrei no manto lá, 10 minutos de oração. Ele falou: moço, você está perdendo tempo de aula. Falei: mas a oração vai suprir. Eu ando na dependência. Aí fui para a aula. De fato nada aconteceu de mal. Eu aprendi aquele primeiro dia. Segundo dia, entro no carro, Deus Todo-Poderoso. E o cara olhava para mim: Tu que estás aí assentado em um alto e sublime trono, cercado de anjos, arcanjos, querubins, serubim, surubim, anciãos, criaturas. Porque quanto menos intimidade eu tenho, mais eu cerco o trono de Deus de coisa. Quando eu tenho intimidade, eu digo: papai, eu posso sentar no seu colo só para trocar uma ideia? Eu perco meia hora de oração só colocando coisa diante de Deus ali, ó. Os serafins, os querubins, o surubim, o arcanjo, o serafim, até Lúcifer, sai daí, Deus, deixa eu... Mas eu tenho que chegar para ele e dizer: pai, eu posso sentar aqui e falar com você, trocar uma ideia? Eu preciso de uma instrução sua. Eu preciso de uma capacitação sua para tal coisa. Só os íntimos escutam segredos. Há segredos do céu sendo liberados nesses dias sobre sua vida. Somente os íntimos escutam segredos. Sabe o que é interessante? Terceiro dia,
Terceiro dia eu já sabia fazer muita coisa. Entrei no carro. Bom dia, amigo. Bom dia. Ajustei, botei o cinto, coloquei o espelho, dei partida. Ele olhou para mim e falou assim: vem cá. Explodi já? Eu tenho que acabar? Ele falou assim: você não vai orar hoje? E o problema não é o jumento na estrada, é o burro no volante. Quem é que tem costume de dirigir aqui acima de 100 quilômetros? Seja verdadeiro, é denúncia aqui. Ah, mas na estrada dá, ó. Diga comigo assim, ó, até 100 quilômetros, Deus me guarda. 110, Ele me aguarda. 120, tem outro me aguardando, porque é contra a lei. Diminui aí, ó. Diminui. Outro dia, uma pessoa conhecida nacionalmente, adoradora, sofreu um acidente gravíssimo, ficou inconsciente, quase morreu. Aí as pessoas disseram assim: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Amém, oramos. Sai a perícia do veículo, 130 quilômetros por hora. Só não morreu pela misericórdia de Deus, e se morresse ia para o inferno, porque estava contra a lei. Um dia eu estava orando, pastora, Deus falou algo muito forte comigo, através da vida de um outro pastor conhecido na nossa nação. Ele falou o seguinte: antes de você ajudar um lascado, procure saber por que ele se lascou, porque a maneira que ele se lascou, ele pode te lascar também. E só vou saber através da intimidade. Eu posso orar por todos? Tranquilo. Mas antes de ajudar alguém que recebeu um kit, né? A gente tem um kit, né, José? Quando você não faz aquilo que Deus manda você fazer, você vai fazer aquilo que o outro disse para você fazer. E aí você vai fazer, sabe o que? Depois que você faz, você recebe um kit. Diga comigo: kit lasque. Não tem jeito. É o que te lasca. Aí você vai: agora ora por mim, ora por mim. A pergunta é: o que você fez? Porque tudo que nós vivemos é resultado de algo que fazemos. E é interessante, queridos, que a nossa capacidade de fazer, ela vai nos tirando e esvaziando esse lugar de dependência e de oração, porque nós temos um conceito equivocado da dependência de Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 127, verso 1. Olha o que está escrito aí. Eu já estou finalizando. O que eu entendi quando desligaram o monitor aqui? Eu entendi que eu posso. Sim ou não? Se tivessem deixado aí, eu sou obediente, teria terminado. Mas vamos lá, Salmo 127, verso 1, o que é que diz aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que ela edificam. Se o Senhor não guardará, em vão vigia a... Verso seguinte, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, se o Senhor não fizer, vai ser inútil o que eu estou fazendo. Se o Senhor não fizer, tudo que eu fizer vai ser
inútil. Eu vou me acabar, eu vou me destruir, vou acabar com tudo que eu tenho e nada diferente vai acontecer. Mas se o Senhor fizer, eu posso estar dormindo, irmã Manauara. Eu posso estar descansando. O profeta José esses dias trocou de carro. Ficou feliz, você falou, olha, eu troquei de carro. Carro zero, novo. Trocou de carro a esposa dele. Aí perguntaram para ele, cara, como é que você consegue trocar o carro? Como foi que você fez? O que você fez? Aí ele, eu durmo. Diga para o seu irmão assim, ó, esse versículo não é desculpa para preguiçoso. Mas se você está trabalhando e está dormindo, você está recebendo. Ontem à noite, enquanto você dormia, o Pai preparava o que você está recebendo hoje. E o que você vai receber amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e o final desse ano, e você vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz para receber isso? E Ele vai dizer, você descansou. Eu vivia no ativismo, era uma correria, de um lado para o outro, de um lado era discipulado aqui, pregação acolá, viagem para lá, pega avião para ali, pega canoa para acolá e tal, etc, jangada, era tudo, você pode imaginar, um jumento, ativismo, e a vida era muito difícil, muito complicada. E um dia o pai perguntou assim, filho, você diz nas suas orações que quer fazer a minha vontade, você diz que quer fazer toda a minha vontade, pois a minha vontade agora é que você não faça absolutamente nada, vai descansar. Eu falei, mas Deus, e se eu não fizer não vai acontecer? Não, se eu não fizer, não vai acontecer, vai ser inútil, vai ser inútil. Sabe, queridos, abre aí Deuteronômio capítulo 8, verso 17, verso 18. Pai, derrama mais assim unção sobre nós nesse dia. Espírito do temor e da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, do conselho e da fortaleza. Chamamos uma ativação da menorá do Senhor nessa manhã. Vem, Senhor. Ativa-nos. Olha o que o texto diz aí. Deuteronômio 8, 17 ao 18. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não digas. O que te dá força para adquirires o quê? Riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A riqueza não vem através do que você faz. A riqueza ela vem através da promessa. Aleluia, fraco. Deixa eu te ensinar uma coisa essa manhã. Quem diz glória a Deus fraco, aleluia, fraco, fica fraco. Quem diz aleluia forte, glória a Deus forte, amém forte, fica forte. Aleluia. Você sabe o que é que isso significa? É Deus quem nos dá forças para adquirirmos as nossas riquezas. É Deus quem nos dá forças para adquirir riqueza. Sabe por quê? Porque é somente aquilo que vir fazer o Pai. Abra suas mãos assim, ó. Existe um sinal apostólico que eu sempre peço ao Espírito Santo de pessoas que receberam o dom de adquirir riquezas de Deus. Geralmente você sai com a sua mão com pequenas porções de pó de ouro.
Abra suas mãos, creia. Feche seus olhos. Eu peço ao Espírito Santo que manifeste esse sinal na vida daqueles que estão recebendo agora. É só um sinal. Outro dia um irmão recebeu tanto ouro na mão dele, que ele virou a mão na Bíblia. E o pó de ouro ficou todo em cima da Bíblia ali. Agora feche as suas mãos e segure aí. Daqui a pouco você abre. Você também está recebendo. Você está com a mão assim tocando, mas está recebendo. Isso é só um sinal. É só um sinal. Até o final do culto você vai abrir suas mãos e você vai olhar para ela. Eu já recebi aqui, ó. Olha só. Dá para você ver. Ó. É Ele quem nos dá o dom para adquirirmos aquilo que nós precisamos. É o que vem do Pai. Olha o que a palavra diz lá em João 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, diga comigo, tudo, quanto pedirdes ao Pai, em oração, crendo, recebereis. Olhe para a sua mão. Olhe aí para a sua mão. Você crê? Comece a ver. É no Espírito. Não é ouro para você fazer cordão. É ouro para ampliar a tua visão. Você está recebendo ouro, o ouro do céu. Quantos receberam aí? Mostra aí sua mão assim, faz assim, ó. Você está vendo? Ó. Outro dia o profeta José recebeu tanto ouro que ele não conseguia ver a aliança dele. Era tanto ouro que ele não conseguia ver a aliança dele. Se você viu, mostra para o seu irmão aí. Isso é sério, irmãos. Está acontecendo algo extraordinário aqui. Isso não é misticismo, não. Ele disse que ia fazer isso. Ele vai começar a dar a você a partir do que você já tem. A partir do que você já tem. Sabe, queridos, nós somos ramos da videira. E nós transmitimos aquilo que procede de Deus. E Ele diz algo para nós essa manhã: sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, nada. Então para que Jesus orava? Primeiro, Jesus orava para ter uma direção clara. Anote isso aí, por favor, com essa mão de ouro na caneta de ouro. Jesus orava para ter uma direção clara, para fazer aquilo que ele precisava fazer. Era para isso que ele orava. Durante anos eu ouvi uma frase que dizia assim: oração é orar e agir. Deixa eu te falar, vamos aperfeiçoar isso. A ação não está separada da oração. Enquanto você ora, você age. E quando você está agindo, você está trazendo à existência a oração que você fez. Você consegue entender isso? Você fazia, diga comigo assim, ó: fizemos enquanto orávamos e manifestamos a oração quando fazemos. Ou seja, a ação são as nossas orações secretas manifestas em público. Ninguém conquista uma cidade no mundo espiritual quando vai na cidade. Você conquista antes de ir. Por exemplo, os municípios aqui da região de Guaratuba e de outras regiões, eles não serão alcançados quando você colocar os seus pés físicos lá. Eles já estão sendo alcançados quando colocamos os nossos pés espirituais, através da fé, através da oração, através dos decretos proféticos que são liberados. E eu quero te falar, querido, vão colocar uma placa nessa região dizendo que antes haviam muitos incrédulos, mas depois que a igreja se levantou, não há mais incrédulos. Hey!
Filipenses 2,13 diz que é Ele quem opera o querer e o realizar. Jesus orava para que os feitos extraordinários acontecessem. Anote algo aí. Sempre que Deus quiser nos abençoar de uma forma extraordinária, Ele vai colocar situações ordinárias diante de nós. Sempre que Deus quiser nos abençoar de uma forma extraordinária, Ele vai nos colocar diante de situações ordinárias. É encontrar com um necessitado numa padaria, alguém que precisa de uma cama. Deus vai colocar alguém que precisa de um abraço seu. Hoje eu cheguei aqui e o Espírito Santo falava: filho, como os meus filhos precisam ser abraçados. E eu falei: mas pai, nós estamos de protocolo. Ele falou: não é um abraço seu que eles precisam, é um abraço meu. E eu comecei a andar pela igreja. E em cada corredor que eu passava, o pai ia abraçando um, abraçando o outro, abraçando um, abraçando o outro. E o bom, sabe o que é, José? Ele passava, abraçava e dava um cheirinho assim, ó. Ele abraçava e dava um: oh, meu filho, minha filha. Ele ama o cheiro dos filhos. E ele estava vestido com uma túnica vermelha e estava com um restante de vestes assim. Não era um branco, era assim tipo prata. Isso significa algo. Significa restauração, renovo, salvação. Eu posso te dar uma boa notícia essa manhã. Hoje Ele está te salvando. É você diz salvando de quê? De você mesmo. Ele te salva hoje de você mesmo. Essa é a maior salvação que alguém pode receber. Anote aí: andar sobre o mar não foi uma ideia de Jesus, foi uma capacitação do Pai. Andar sobre o mar não foi uma ideia de Jesus, foi uma capacitação do Pai. Jesus estava na montanha, e eu acredito que o Pai disse para ele: olha, os teus discípulos vão para o mar, e quando eles estiverem lá, o mar vai se agitar, o vento vai soprar, mas eu quero que você se encontre com eles andando sobre as águas. E Pedro vai pedir para andar também, e você vai permitir. Tudo que Jesus fazia era muito bem direcionado. Nunca saia da sua casa de manhã sem a direção de Deus. Não saia sem a direção do Pai para a sua vida. Uma vida de oração é uma vida constantemente preparada para os mares revoltos. Anote isso. Uma vida de oração é uma vida constantemente preparada para mares revoltos, para tempestades. E Jesus orava por um outro motivo também. Jesus orava, pastor, para se manter firme no propósito. Jesus orava para se manter firme, claro. Veja na oração do Getsemane. Quando Jesus começou a sentir a agonia da cruz, ele sentiu antes da cruz. Jesus não foi crucificado de fato na cruz do madeiro, Jesus foi crucificado antes. Quando ele começa ali, o seu suor se transformar em gotas de sangue, angustiar-se com angústia de morte. Ele sentiu toda a dor da cruz ali. Por isso que lá na cruz ele não precisou abrir a boca. Por isso que lá na cruz ele não abraçou a ofensa dizendo: Pai, pune essas pessoas. Não, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Porque antes ele sofreu lá no Getsemane, e ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero continuar no propósito. Há pessoas que dizem que quando Jesus foi crucificado na cruz houve festa no inferno. Faça assim para o seu irmão, ó.
Diga: no inferno, aonde há choro e ranger de dentes, nunca houve festa, nunca haverá. Sempre há medo, tortura e sofrimento. Satanás tentou matar Jesus lá na infância, não conseguiu, porque o propósito era a cruz. Satanás tentou matar Jesus no caminho, não conseguiu, porque o propósito era a cruz. Quando Jesus chega na cruz, Satanás diz: nós perdemos. Nós perdemos. Ele cumpriu o propósito. Vamos nos esconder. Vamos voltar para o inferno e nos esconder. Só que ele não esperava que esse mesmo Jesus ia descer lá no inferno, ia chegar lá e ia tomar das mãos de Satanás a chave. A chave. A chave do inferno e da morte. E não só tomar a chave, mas levar o cativeiro para cima. Ele leva o cativeiro para cima e diz: agora o cativeiro está diante dos meus olhos. Nada vai mais acontecer sem que eu veja. Ninguém vai mais entrar lá sem que eu saiba. E a morte também não vai levar mais qualquer um. A morte só vai colher fruto maduro. Diga para o seu irmão assim, ó: só se colhe o fruto maduro. Só morre quem cumpriu o seu propósito. Isso é muito sério que eu estou falando. Porque se Satanás pudesse te matar, ele já tinha te matado. Ele tinha te matado. Você sabe por que ele não te matou ainda? Porque ele não pode. É simples assim. Ele não te matou porque ele não pode. Você é como um fruto a ser colhido na estação apropriada. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, porque ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas suas folhas não caem, e tudo, diga tudo, quanto fizer, prosperará. 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 Você é uma árvore plantada nos céus. Você é uma árvore plantada nos céus. Anote aí, para a gente terminar. O ministério de adoração pode até subir. Anote aí. A vida de oração nos mantém nas coisas predestinadas por Deus. Eu só posso saber o que Deus tem para mim no futuro se eu tiver vida de oração. Tem muita gente que anda ansioso, né? E já diz que a ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. Quando você vive muito pensando no passado, você fica depressivo, porque nem sempre o seu passado foi tão bom assim. Por isso que Deus detesta o passado. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando ele diz não vos lembreis, ele está dizendo: não lembre das coisas ruins. Quando ele diz não considereis, ele está dizendo: não se lembre das coisas boas. Nós é que gostamos de foto, nós gostamos de registro. Deus não tem nada do nosso passado lá, porque Deus é um Deus do presente. Vou repetir para você: Deus é um Deus presente. Ele é um Deus presente e conhece o nosso futuro. E eu quero te falar algo essa manhã. Deus vai te fazer visitar o seu futuro, para você saber o que é que vai acontecer com você lá na frente. Você volta para trás, para você levar pessoas com você, porque eu não posso levar pessoas para onde eu nunca fui. Se você não sabe para onde você vai, as pessoas não te seguem. Diga comigo assim: quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. E quando eu sei para onde eu vou, as pessoas vão me seguir. Não é à toa que o vosso apóstolo ontem disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí você diz: vosso apóstolo, você vai vir hoje à noite? Quem vai vir hoje à noite?
Essa é uma igreja apostólica e profética. Sim ou não? Para fazer o que Jesus fazia, você precisa buscar o que Jesus buscava. Eu quero fazer o que Jesus fazia, mas eu não quero buscar o que ele buscava. E o que é que Jesus buscava? Jesus buscava o Pai. Levante suas mãos. Meu Deus, que exército é esse aí? Levante suas mãos, feche seus olhos. Deixa o espírito profético vir nos seus lábios agora. Novas línguas, novas profecias, novos dons, revelação do céu sobre a sua vida agora. Movimento dos anjos, alinhando as nossas mentes, o nosso coração, alinhamento espírito, alma e corpo. Isso. Não abra os seus olhos agora, existe um movimento acontecendo, isso, não abra. O shofar vai tocar 3 vezes. E a chave vai girar na sua vida mais uma vez. Transforma esse burburinho em barulho. Não é Deus que precisa te ouvir, é você quem precisa se ouvir essa manhã. Vamos.